nossas orações. Os que acharam o capítulo de número 30 do livro do profeta Samuel, digam amém. Diz-nos assim o verso de número 1: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. Verso de número 2: E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Amém. Este texto retrata uma história de uma cidade aonde estava refugiado Davi e os seus homens, assim como também estava refugiada a família de cada um deles. Eles saíram até uma batalha, e quando eles estão de retorno, sabendo os amalequitas que eles não estavam na cidade de Ziclague, os homens, os valentes, estavam ausentes. Eles encontraram a cidade vulnerável para ser atacada. Enquanto Davi e os seus homens marchavam para o norte com Aquis, os amalequitas do sul invadiram aquela região, capturaram e queimaram Ziclague, levaram os homens, levaram as mulheres, levaram as crianças, todos foram levados cativos para serem submetidos à escravidão. E diante disso, nós podemos tirar algumas lições importantes deste ataque dos amalequitas e fazer uma aplicação para os dias atuais, para as nossas vidas. A cada um de nós que estamos aqui.
Devo lhe dizer que muitas das vezes, quando nós estamos envolvidos nas batalhas, as batalhas da vida, as batalhas que são necessárias, muitas das vezes, nós muitas das vezes deixamos alguns pontos vulneráveis. Nós deixamos, muitas das vezes, algumas situações em que há uma falta de proteção. E essa falta de proteção não é por descuido da nossa parte, muitas das vezes. Essa falta de proteção não é por relaxo, vamos dizer assim, mas é por estarmos tão envolvidos dentro das batalhas que surgem dentro das nossas vidas, que muitas das vezes há algumas áreas que ficam desguarnecidas. E estas áreas que ficam desguarnecidas, ficam desprotegidas. O adversário, ele não é onisciente, mas o adversário, ele é inteligente. E ele sabe a vulnerabilidade para ele implementar os seus ataques. Ele sabia, ou melhor, os inimigos, os amalequitas, sabiam que em Ziclag não tinha nenhum dos homens, dos valentes. Davi também não estava presente. Eles sabiam que enquanto eles estavam para o norte, o ataque vem do sul. Observe que eles sabiam que só tinha as mulheres, as crianças, até porque os homens, os valentes, não estavam em Ziclag. Notando esta falta de proteção, o adversário encontrou um caminho fácil para deferir o seu ataque. Ele encontrou uma brecha. Ele encontrou um ponto vulnerável. Ele encontrou um ponto desguarnecido. E às vezes, nós no afã de defendermos, e muitas das vezes nas lutas de batalhas da vida, precisamos entender que sempre haverá um ponto vulnerável. E é este ponto vulnerável que o adversário vai atacar. É este ponto indefeso que o adversário vai atacar. É este ponto fraco que o adversário vai atacar. E eu devo lhes dizer que isso se aplica não só à realidade geral, mas também dentro da realidade individual da nossa vida espiritual. Nós podemos ver um exemplo de um homem que em um determinado momento havia enfrentado os profetas de Baal, os profetas de Azera. Um homem que havia clamado, fogo do céu desceu,
consumiu o holocausto, a ponto inclusive do fogo secar a água que havia sido colocada sobre o holocausto e havia escorrido pelas valas que estavam em derredor do altar. Mas chegou um momento em que ele foi afrontado por uma mulher chamada Jezabel. E um homem que havia enfrentado 900 homens ficou vulnerável diante da ameaça de uma mulher. Foi para uma caverna, inclusive disse para Deus que não queria viver mais. O anjo do Senhor apresenta-se a ele, dá pão, dá água, e diz que o seu caminho ainda seria muito longo. E devo lhes dizer que muitas das vezes, diante de alguns embates espirituais ferrenhos que nós enfrentamos, não faz de nós super crentes, não faz de nós super obreiros, não faz de nós super homens, não faz das irmãs mulheres maravilhas. Muito pelo contrário, muitas das vezes diante de alguns embates espirituais, aonde todas as nossas energias, muitas das vezes elas são sugadas, e às vezes nós enfrentamos uma batalha que alguém olha e diz assim, não vai suportar, e você suporta. E diante daquela que alguém olha e diz, ó, se ele enfrentou tudo isso daí, venceu, isso que ele está passando agora é fichinha. Só que se esquece de um detalhe, que muitas das vezes todas as energias dentro do âmbito espiritual, elas foram sugadas. E a vida cristã é como um veículo em movimento. A minha esposa saiu de casa à tarde. Ou melhor, deixa eu retroagir para... Que dia que é hoje? Quarta-feira. Que dia que eu cheguei? Sábado. Domingo. Cheguei domingo. Eu cheguei pela manhã no aeroporto. Eu estava muito cansado e disse para minha esposa, ela já veio para eu ir dirigindo, eu disse, eu não aguento dirigir, vai dirigindo, que eu estou muito cansado. E a hora que nós estávamos saindo, o odômetro do carro estava zerado. E ela falou assim, aonde tem um posto aqui para abastecer? Eu disse, aqui não tem posto. Nós já havíamos saído da alça de acesso do aeroporto. Na Santos Dumont não tinha nenhum. Na Bandeirantes também não. E na 101 só aqui no Rosolém. E eu só fiz uma pergunta para ela, mas você não abasteceu? Ela ficou em silêncio, mas o silêncio dela é que ela veio orando o caminho todinho para a gasolina não acabar. Ela não me falou nada, mas eu percebi que ela, Jesus, não deixa essa gasolina acabar aqui não. Eu até falei para ela, quando chegou, vai direto ao posto. Estive em São Paulo ontem, quando foi hoje. Ela saiu, o carro estava na reserva de novo. Ela disse, o combustível dá para ir até onde eu preciso ir? Eu disse, dá. Só que quando ela saiu e a autonomia zerou, ela falou, não vai dar. E parou no posto antes para abastecer. E quando ela parou no posto para abastecer, abasteceu.
chegou um SMS para mim informando de que havia caído um débito no cartão. Eu disse, ela ficou com medo, parou para abastecer. Mas o que eu quero dizer com isso? O veículo para ir prosseguir, ele precisa ser abastecido. Às vezes nós percorremos um longo percurso e a energia que movimenta aquele veículo, ela vai sendo consumida. Qual o problema de muitos crentes na atualidade? Está igual eu e a Eliane, sábado e hoje, só anda na reserva. Cuidado. Não ande na reserva da sua vida espiritual. Embora tem momentos das nossas vidas que o percurso é grande. Eu já passei por grandes apuros em estrada, inclusive viajando com os irmãos. Inclusive fiquei na estrada uma vez vindo do Piauí. Mas graças a Deus que a 1 quilômetro do posto. Mas muitas das vezes, na estrada da nossa vida espiritual, existem aqueles que ficam pelo caminho, que só chegam na situação de quê? No posto Paranabomba e diz assim, põe 10 aí. Dezão aí vai dar 2 litros e pouquinho de álcool. Se for de gasolina, não dá nem 2. Né? Não mexe nem o ponteiro. Eu pergunto a você nessa noite, como é que está o seu nível de combustível espiritual? Os embates da vida, muitas das vezes nós vamos percorrer um longo percurso que não teremos condições de reabastecer as energias e vamos ficar pelo caminho. E o adversário, ele conhece as vulnerabilidades e os pontos para serem atacados. Quando ele vê que a cidade de Ziclag estavam sem os seus homens, estava sem o seu chefe, Davi, eles invadem, ferem Ziclag e queima tudo. Levam cativo as mulheres. E quero lhes dizer que esta guerra é um retrato da batalha espiritual que nós travamos contra as forças do mal cotidianamente. Os amalequitas sempre estão buscando saquear o nosso território. Os amalequitas, ou o inimigo, ele sabe os pontos de vulnerabilidade e por onde atacar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Nós não estamos vivendo em um território pacificado, mas estamos vivendo em um território aonde os inimigos estão nos rodeando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Deste capítulo de número 30, nós podemos observar que o ataque dos amalequitas, primeiramente, é um ataque implacável. Deixa eu lhe dizer, o ataque do inimigo contra nós é sempre um ataque implacável.
Ele não vem simplesmente para demonstrar que está ali, mas ele vem com a finalidade de promover o caos. Ele vem com a finalidade de destruir. Ele vem com a finalidade de ferir. Ele vem com a finalidade de destruir. Ele vem com a finalidade de queimar, como aconteceu em Ziclag, invadindo. E tinham ferido Ziclag e tinham queimado a fogo. Outro detalhe: o ataque do inimigo é um ataque, além de ser implacável, foi um ataque repentino, fulminante e um ataque arrasador. Os ataques do adversário, eles são repentinos. Repentinos no sentido de que nós não esperamos que seremos atacados. Fulminante, para destruir com tudo, para arrasar, para acabar com tudo. Desta mesma forma, também é os ataques do adversário. O inimigo, ele é cruel. João 10:10 diz que o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Essa é a finalidade dos ataques repentinos, fulminantes e arrasadores do adversário. Irmãos, quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida arrasada pelo ataque do adversário, deste inimigo cruel. E lembre-se, vou repetir João 10:10. Ele vem a matar, a roubar e a destruir. O ataque do adversário é um ataque desumano. Os amalequitas, eles queimam, eles ferem, eles deixam a cidade completamente arrasada e deserta. Para todo lado que você olha, destruição, deserto, fumaça, que denotam uma coisa só: a destruição, a arrasadora causada pelo adversário. Este ataque dos amalequitas a Ziclag trouxe prejuízos financeiros, houve agressão física, e hoje, de certo modo, muitas pessoas estão sendo feridas pelo inimigo, estão sendo feridas no corpo, estão sendo feridas na mente, estão sendo feridas nas suas emoções, estão sendo feridas na alma. Porque, como eu disse no início, ele sabe muitas das vezes as batalhas intensas que nós estamos travando, mas que também existe algum ponto vulnerável. Irmãos, se existe uma coisa que o inimigo é covarde. Ele é covarde. Quando nós olhamos o verso de número 2, vamos ver.
e tinham levado cativa as mulheres e todos que nela estavam, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde muitas das vezes os nossos embates da vida, nós estamos deixando vulnerável alguns outros aspectos, e os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família está ficando à mercê dos ataques do adversário, do inimigo. Percebam que aqui o ataque foi à família. Os amalequitas atacaram principalmente a família. Este foi o alvo principal dos amalequitas. Atacar quem? A família. Este continua sendo o alvo principal do adversário na atualidade. Atacar a família. Famílias estão sendo atacadas de forma repentina, fulminante, arrasadora. E entenda, nenhum pai pode estar bem se os seus filhos não estiverem bem. O esposo não pode estar bem se a esposa não estiver bem. E quando digo bem aqui, entenda o contexto. Que muitas das vezes os nossos filhos estão na mão do inimigo. Às vezes os nossos filhos estão nas mãos do inimigo. Às vezes o nosso cônjuge está nas mãos do inimigo. Até porque o ataque dele é ferrenho contra a família. Nenhum pai, nenhuma mãe pode estar em paz sabendo que os seus filhos são prisioneiros nas mãos do inimigo. E entenda, queridos, eu estou falando nesta noite dentro de um aspecto em que muitas das vezes nós estamos envolvidos na batalha. Mas o nosso envolvimento na batalha, ele é tão intenso que nós deixamos alguns pontos vulneráveis. E é estes pontos vulneráveis que o adversário vai atacar. Eu vou fazer só um parêntese aqui e observar um dos ataques muito grandes que tem se sofrido dentro das famílias, dentro da atualidade. Inclusive hoje. Antigamente, irmãos, e eu não quero dar o condão saudosista a essa minha fala. As irmãs vinham para o círculo da oração. Aonde é que os filhos ficavam? Debaixo do banco. Não importava quantos meninos tinha. Tinha mãe que saía com um punhado de menino. Não ficava nenhum em casa. Eles ficavam debaixo do banco. Não era correndo em volta da igreja, não era fora do templo. E hoje, deixa eu lhes dizer uma coisa. Hoje nós temos muitas crianças que estão dentro do templo, mas fora do
templo. Porque para interter a criança dentro da igreja, ela precisa estar assistindo a Netflix dentro do templo no horário que o culto está acontecendo, vendo um desenho, para entreter a criança. E você está aqui na linha de combate, mas a sua Ziklag está vulnerável. E o adversário sabe disso. Fecha o parênteses. Verso de número 6. Davi se angustiou muito, porque o povo falava em apedrejá-lo. Davi era o quê? Do povo. Ainda não era conclamado, até porque ele estava como fugitivo de Saul. E estava com os seus 600 homens. Mas aqui Davi era o líder daqueles homens. Davi era o líder daquelas famílias. Agora o interessante é que os homens que estavam guerreando com ele disse: ó, tudo que aconteceu, a culpa é sua. Não é diferente hoje, pastor Aldair, aonde muitas das vezes as pessoas deixam a sua Ziklag desguarnecida, e quando perdem os seus filhos para o inimigo, culpam o líder. Responsabilizam o líder, que inclusive está na mesma peleja que você, que inclusive está no mesmo campo de batalha que você. Entenda que o adversário, o inimigo, ele não só gera um problema relacionado às famílias, mas ele gera também um conflito interno. E uma das artimanhas do inimigo é provocar estrago no arraial, diante dos filhos de Deus. Fazer o quê? Jogar uns contra os outros. Esqueceram que as mulheres de Davi e os filhos de Davi também tinham sido levados. Davi estava na mesma situação que eles. E o texto bíblico diz que Davi se angustiou muito, porque os seus liderados falavam em apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Deixa eu te dar um conselho. Tomemos cuidado. Vou repetir. Tomemos cuidado. Observe que eu não estou dizendo tome cuidado. Eu estou dizendo tomemos. É eu e você. Tomemos cuidado para não transferirmos a nossa amargura a quem está sofrendo a mesma amargura que você. Ainda
que a sua amargura seja legítima, ainda que a sua tristeza seja legítima. Por quê? Porque eram os filhos, era a família que tinha sido levada, mas as de Davi também. E Davi estava lutando as mesmas batalhas que eles. Mas este ataque do inimigo gerou um problema interno, um conflito interno, que os homens de Davi estavam colocando a culpa desse desastre, a responsabilidade por esta catástrofe toda sobre Davi. Eles estão lançando contra Davi a sua indignação. E quantas vezes, irmãos, as pessoas indignadas apedrejam, fazem as suas indignações. Mas eu encerro aqui, que este mesmo versículo vai nos dar um remédio importante. E eu não posso prosseguir devido ao tempo. Vamos observar. Inclusive, ver que no verso de número 4, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Tem momentos que o líder chora. E não é vergonha o líder muitas das vezes chorar diante do povo. Porque aqui Davi levantou a sua voz junto com o povo e chorou. Chorou até que ponto, pastor Ideomar? Até perder as forças e não ter mais forças para chorar. Eu tento imaginar isso. Sabe criança quando começa a chorar, que até perde o fôlego, e aí a mãe fica assim, ó, abanando, porque a criança perde a força, perde o fôlego. A angústia de Davi e dos seus homens era tão grande, eles choraram tanto, mas choraram tanto, até que eles não tinham mais força para chorar. Verso de número 6. Por que eles choraram tanto, pastor? Porque havia chegado o limite dos seus recursos. E às vezes quando chega o limite dos nossos recursos, o melhor remédio é chorar. Tem um hino, já que o pastor Alain falou da nostalgia no início do culto, tem um hino daqueles bem antigos que vai dizer: chora aos pés de Jesus, que Ele enxuga o seu rosto também. Chora, somente espera, que ao amanhecer sua vitória vem. E o salmista vai retratar em alguns momentos, algumas situações, que ele vai dizer: olha, o meu leito está banhado de lágrimas. É quando todos os recursos cessam. É quando chega o limite. O golpe para eles foi tão grande. Foi a última gota para ele e também para os seus homens.
O único recurso, remédio que eles acharam naquele momento foi chorar, até não ter mais força. E deixa eu lhe dizer, muitas das vezes o choro, e este choro aqui era dizer, nós não nos conformamos com o caos. Nós não nos conformamos com a derrota. Nós não nos conformamos com o que aconteceu. Davi não vai fazer como dizem alguns líderes hoje, que querem pregar uma realidade de super-homens e dizer assim, e Davi foi e chorou escondido de todos. Não, Davi chorou junto com todos eles. Davi também chorou na presença de todos eles. Davi não foi chorar escondido, mas Davi chorou publicamente para todo mundo ver. E aqui partindo para a conclusão, chore pela sua família, chore pelos seus filhos, chore pela vida dos seus, que muitas das vezes até parece que o adversário invadiu, destruiu, assolou e acabou com tudo. Mas não deixe de chorar pelos seus. Não deixe de chorar pela sua casa. Não deixe de chorar pela sua família. Não deixe de chorar pelo seu casamento. Não deixe de chorar pelo seu lar. Não desista tão facilmente. Não entregue dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Não entregue dizendo que o adversário já venceu. Ainda que o seu choro seja um choro que muitas das vezes toda a sua força se esvai. As suas forças podem se esvair, mas deixa eu lhes dizer, existe um Deus no céu, que é o Deus onipotente, ao qual Ele tem todo o poder. E não tem nada e nem ninguém que tira a força e o poder que pertence a Ele. Encerro aqui nessa noite, que o tempo não me permite ir adiante. O verso de número 6 encerra dizendo assim: todavia, Davi se fortaleceu no Todavia, Davi se fortaleceu